nesse momento, o vídeo vai tratar de uma explicação sobre como interpretar e poder desenvolver, por exemplo, o exercício 16, tá? No exercício 16, eu tenho o seguinte: para que valores reais de m a função f de x, que é dada por essa expressão, não admite zeros reais. Primeiro, é importante você perceber que a variável da função é o x, tá certo? Então, aqui está o x, aqui está o x, aqui está o x. Ah, mas e esse m? Esse m é o que a gente chama de parâmetro. É um valor associado à função, tá? Mas ele não entra como variável, tá certo? Então, a primeira observação é essa. Aí, olhando para a expressão relacionada à variável, eu tenho aqui um x ao quadrado. E, ó, x ao quadrado. Isso indica que a minha função é quadrática. Beleza? Então, em relação à variável, como eu tenho a variável ao quadrado, eu sei que a função é quadrática. Ponto. Aí, vamos lá. Quando que uma função quadrática não admite zeros reais? Tá certo? Não admitir zeros reais, ele está falando assim, ó, não há raiz. Tá certo? Falar zero da função e falar raiz é a mesma coisa. Então, ele está dizendo que não tem raiz. Aí você tem que se lembrar lá da teoria, lá dos conceitos que nós vimos anteriormente, tá? Da teoria, uma função não tem raiz quando o delta é negativo. Tá certo? Bom, então, para que essa função aqui não tenha raiz, o delta tem que ser negativo. Quem é o delta? O delta é dado pela expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c tem que ser menor do que zero. Mas, para eu poder desenvolver esse cálculo, eu preciso saber quem são o a, o b e o c. Aí eu vou dar uma olhada aqui na função quadrática e eu vou identificar o a, o b e o c. O a é o valor que multiplica o x ao quadrado. O a, pessoal, é tudo isso daqui, ó. Tá bom? Toda essa expressão aqui é o a. Então, nesse nosso caso aqui, ó, o a vale m menos 1. O b é o que multiplica o x. Então, nesse caso, o b é o menos 4. E o c é o que fica sozinho. Nesse caso, é o menos 1. O que eu vou fazer, então, aqui nesse exercício? Eu vou trocar o b por menos 4, vou trocar o a por m menos 1 e eu vou trocar o c por menos 1. Eu vou ter uma expressão onde só vai sobrar a letra m. Aí eu consigo resolver isolando a letra m. É só isso. Tudo bem? Bom, mas além dele colocar que não tem raiz, aí vamos a uma observação aqui embaixo, tá? Vamos relembrar aqui as opções sobre o delta. Então, ó, não há raiz. Significa que o delta é menor do que zero. Ou ele pode ter uma única raiz. E ele falar que ele tem uma única raiz, é o mesmo que ele dizer que ele tem duas raízes iguais. Tá? Porque se as duas raízes forem iguais, tipo, se o x1 é igual ao x2, então na prática eu não tenho dois resultados, eu tenho um resultado só. Tudo bem? Então isso acontece quando o delta é igual a zero. E para terminar, ele pode dizer eu tenho duas raízes diferentes. Então, uma função quadrática vai ter duas raízes diferentes quando o delta for maior do que zero, tá certo? Então, se no exercício ele pede que não tenha zeros reais ou que não tenha raiz, você vai usar o delta menor do que zero. Se no exercício ele disser que tem que ser duas raízes iguais ou uma única raiz, você vai usar o delta igual a zero. Então, é o mesmo exercício que vai mudar só esse sinal do meio aqui, tá bom? E se ele pedir no exercício que a função tenha duas raízes diferentes, aí você vai usar o delta maior do que zero, tá certo?